Amados irmãos e amigos que me acompanham aí no YouTube, no Facebook, eu gostaria de continuarmos aqui falando sobre Jesus Cristo tem poder sobre a morte. Nós gravamos aí uma primeira parte. Eu gostaria de continuar aqui com esse tema: Jesus tem poder sobre a morte. E eu peço aos queridos irmãos e amigos que deixem aí o seu like, deixem aí o seu comentário e assim nos abençoa para que levamos essa mensagem que transforma vidas. O nosso objetivo aqui, único, é levar a mensagem de Cristo, do Messias, que vem a segunda vez para buscar a sua igreja. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a segunda parte: Jesus tem poder sobre a morte. Ele vem a segunda vez para destruir definitivamente a morte. Isso está em 1 Coríntios 15, versículo 26, que o último inimigo a ser destruído é a morte. E hoje nós falaremos aqui sobre a morte e a ressurreição de Lázaro. No Evangelho de João, capítulo 11, aqui fala da morte, da ressurreição de Lázaro. Assim diz o texto das Escrituras Sagradas. Estava enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer ao Senhor: eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e torna para lá? Isso foi a pergunta dos discípulos, porque logo antes eles queriam apedrejar Jesus, e Jesus agora voltava para lá. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Jesus diz em João 10: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Por isso Jesus disse a eles. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Jesus disse aos seus discípulos que Lázaro estava dormindo, mas ele iria despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Uma pessoa que está doente, quando consegue dormir, está melhorando. Então eles disseram: então está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Lázaro está morto. E folgo por amor de vocês, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Jesus dizendo aos seus discípulos. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos-nos também para morrermos com ele.
Porque Tomé então achava que se eles voltassem ali, eles seriam mortos, mas eles iriam com Jesus. Jesus consola Marta e Maria. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estavam na sepultura. Quando Jesus chegou, Lázaro já estava há 4 dias na sepultura. A Bíblia não diz aqui, nesse texto, que ele estava nos céus, que ele estava no inferno, que ele estava em algum outro lugar, mas a Bíblia diz que ele estava na sepultura. É o que o texto está dizendo. Ora, Betânia distava de Jerusalém 15 estádios, mais ou menos 15 quilômetros. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedides a Deus, Deus tu concederás. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Porque Jesus já tinha ensinado a eles que na sua segunda vinda gloriosa, quando ele vem nas nuvens dos céus, com todos os santos anjos com ele, está em Mateus 25, Mateus 24, Apocalipse, Lucas e muitos outros textos, ele virá e então os mortos ressuscitarão para a vida eterna. E os que rejeitaram a graça de Deus para a condenação eterna. Então Marta aqui diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Lázaro estava morto, mas quem crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Vai ressuscitar e viver a vida eterna. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá eternamente. Nós podemos passar pela morte física, mas não pela morte eterna. Jesus disse que os que crerem nele não morrerá eternamente. A morte é passageira, a morte física, mas nós ressuscitaremos para a glória de Deus. Para isso ele morreu e ressuscitou o terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu os céus, está sentado ao lado do Pai, no santuário celestial, e voltará a segunda vez para nos buscar. Disse ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com Jesus. Porque ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava num lugar onde Marta o encontrara. Jesus ainda não tinha entrado na aldeia onde Lázaro estava morto. Estava ali chegando. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e consolava, que Maria apressadamente levantara e saíra e seguiu-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. E tendo, pois, Marta chegado onde Jesus estava, e vendo-o, lançou aos seus pés e dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando o viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Vem e vê.
Jesus chorou. Jesus também chora por nós. Ele chorou ali no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, quando ele veio e foi rejeitado pelos seus. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e expulsa os que estão falando da volta gloriosa de Cristo. Quantas vezes eu quis juntar vocês como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês recusaram. Jesus chorou, não porque ele vinha morrer por nós, ele veio com essa grande missão de morrer em nosso lugar para nos redimir com seu precioso sangue e tivéssemos o direito à vida eterna. Jesus é amor, mas Jesus também é justiça. Agora ele vem a segunda vez com poder e grandes glórias, e todos os santos anjos com ele, para separar os bodes das suas ovelhas e o joio do trigo. Jesus é amor, mas também é justiça. Versículo 36. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos do cego fazer também com que este não morresse? Isso foi a pergunta dos judeus. A ressurreição de Lázaro. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, pois é já de 4 dias. 4 dias que Lázaro estava morto ali naquele sepulcro. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Jesus falou para ela: tirai a pedra, pois a pedra de onde o defunto jazia, estavam. E Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, graças te dou, porque ouveres me ouvido. Pois eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Jesus falou essas palavras para que a multidão que estava em volta creasse que ele foi o enviado de Deus, o ungido de Deus, do Pai, para resgatar os que estavam perdidos. E a Bíblia diz em João capítulo 1 que ele veio para o que era seus, mas os seus não o aceitaram. Mas todo aquele que o aceitar será chamado filhos de Deus. E eu pergunto a você hoje, amigo, você que está aí hoje dirigindo esse carro, você que está aí hoje no seu jatinho, você que está aí assentado no seu escritório, você crê que Jesus Cristo tem poder sobre a morte? E que essa vida nossa aqui é passageira? Que tudo isso aqui acabará? E que breve Jesus virá buscar os que crerem no seu sacrifício, na sua morte vicária, ele nos substituiu naquela cruz? Aquela cruz era para mim, para você, e Jesus veio dos céus para morrer em nosso lugar. E aquele que crê no sacrifício de Jesus será redimido pelo seu sangue precioso e herdará a vida eterna. Eu pergunto a você hoje, você que está aí me ouvindo agora, você crê que Cristo é o Filho de Deus e que ele virá a segunda vez para ressuscitar os mortos? Os que crerem nele serão ressuscitados, transformados e glorificados, e os que não crerem, que rejeitaram a sua graça, será condenado à perdição eterna. Você crê nisso?
Porque tudo isso aqui é passageiro. Hoje eu estou aqui falando com vocês, mas amanhã o Senhor pode ter me chamado. Mas uma coisa eu creio, não pelos meus méritos, nem pelas minhas obras, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo na cruz, derramado por todos nós miseráveis pecadores, que reconhecemos que Ele é o único Salvador, nós teremos a vida eterna. Precisamos crer no seu sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário por todos nós miseráveis pecadores. E eu pergunto a você, você crê nisso? Você quer entregar sua vida hoje a Cristo e se preparar para a sua gloriosa vinda? Nós não sabemos o dia nem a hora que Ele vem, por isso precisamos viver como Ele estivesse voltando hoje. Não sei se é amanhã, se é daqui a 10, 20 anos, mas breve Ele virá. E eu pergunto a você, você está preparado para ir com Ele? Ou está esperando desse mundo aqui alguma coisa? Tudo isso é passageiro. Os céus e a terra passará, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ele virá separar os bodes das ovelhas e o joio do trigo. O joio será atado e queimado no fogo. O trigo, que representa os que crerem nele, será recolhido no celeiro, nos céus, na nova Jerusalém celestial, que Ele preparou para todos aqueles que o amam, que o buscam. Mas em Apocalipse 21, 27, está escrito que nessa cidade santa que Ele preparou para nós, não entra nada que comete abominações e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Hoje Jesus te chama para escrever seu nome no livro da vida. Aqueles que não estiverem escritos no livro da vida, Apocalipse 20, versículo 15, será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Hoje é a nossa vez de aceitar o Cristo, que tem poder sobre a morte. Lázaro estava 4 dias na sepultura e Jesus mandou tirar a pedra. E completando aqui o último versículo, diz assim: e tendo dito isto, clamou em grande voz, dizendo: Lázaro, vem para fora. E o que estava morto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai e deixai-o ir. Lázaro, há 4 dias na sepultura, foi ressuscitado. O filho da viúva de Naim foi ressuscitado. A filha do centurião foi ressuscitada. Jesus tem poder sobre a morte. Você crê nisto? Você que está aí agora me ouvindo, querido amigo, você que ainda não entregou sua vida a Cristo, hoje Ele te chama e quer escrever também seu nome no livro da vida. Aceita o Cristo, que breve voltará para buscar a sua amada igreja, a qual Ele derramou seu sangue precioso por ela. Hoje é sua vez. Tudo isso que nós temos aqui é passageiro. Tudo isso acabará. Jesus tem poder sobre a morte. Que Deus abençoe você que me ouve nessa hora e ouviu essa mensagem das Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, convidando você para que você aceite Cristo como seu Senhor e Salvador, e você herdará a vida eterna. E encerrando aqui Mateus 25, 34. Quando Ele vier, todos os santos anjos vêm com Ele. E Ele vai dizer para todos nós que o aceitamos como Senhor e Salvador: vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Você quer receber de Jesus? Vinde bendito do meu Pai? Aceite-o agora mesmo no seu coração e se prepara para esse dia tão glorioso. Deus abençoe você. Vamos ouvir aqui um louvor de um irmão querido,
falando sobre o nosso encontro com Jesus. Amém. Deixa eu ver. Quero viver em teus átrios, quero a ti adorar, andar em tuas veredas, somente a ti louvar. Foi através do seu sangue, seu sofrimento na cruz, minha alma foi resgatada. Muito obrigado, Jesus. A minha vida tem preço, foi paga por meu Jesus. Ele comprou a minha alma com o seu sangue na cruz. Sangue, sangue derramado lá na cruz. Sangue, há poder no sangue de Jesus. Não há um outro caminho para esse mundo salvar. Jesus é o porto seguro, nele eu vou descansar. Eu reconheço o esforço e o sangue que derramou. Hoje eu tenho a certeza que Ele é o meu Salvador. Sangue derramado lá na cruz. Sangue, há poder no sangue de Jesus. Quero viver em teus átrios, quero a ti adorar, andar em tuas veredas, somente a ti louvar. Amém. Quero andar em tuas veredas, somente a ti louvar. A Jesus Cristo toda a honra, toda a glória e todo louvor, agora e para todos sempre. Amém.